Bom, dando sequência ao nosso estudo aí, panorama da fé cristã, semana passada começamos a ver a respeito das Escrituras Sagradas. Estas primeiras aulas, não serão muitas, elas são introdutórias, a gente vai falar da Bíblia de uma maneira assim mais geral. A partir então do próximo tópico, nós vamos entrar no texto e começar a falar desde criação, falar dos patriarcas, falar de Moisés e o povo no deserto, a conquista da terra de Canaã, né? E a gente vai até o final ali do Novo Testamento. É claro que é um estudo, o nome fala panorama, então é uma introdução, uma visão geral. Qual o objetivo? O objetivo é que você possa pegar as Escrituras e ter mais facilidade de entendê-la, né? Então a gente quer trazer para vocês, ao discorrer o texto bíblico, um pano de fundo histórico, cronológico, de personagens, para que isso facilite depois a sua leitura das Escrituras Sagradas, ok? Bom, aula passada, aula anterior, então nós começamos essa série de estudos falando sobre a importância das Escrituras, né? Para nós crentes, parece até desnecessário falar que a Bíblia é importante, mas vamos aqui registrar os nossos motivos, né? Ou pelo menos alguns deles. Como diz o apóstolo Pedro, né? Como ele disse, a gente tem que estar preparado para responder a razão da esperança que há em nós. Então a Bíblia é importante para mim, e alguém pode perguntar por quê, né? Então a gente está trazendo aí alguns elementos que possam te ajudar. Muito bem, então nós já vimos aí e começamos a ver a respeito desses três conceitos: revelação, inspiração e autoridade. Então fala aí da importância das Escrituras. Ela é a palavra de Deus, não é a palavra de um homem, né? Então Bíblia é palavra revelada de Deus, né? E também vimos como que ela, né, é importante no processo do crer, do entender e de chegarmos àquele principal propósito de vida cristã, que é o amar, ok? Bom, então hoje iniciamos, dando sequência, vejamos aí qual a importância das Escrituras. Também porque ela é uma palavra permanente e acessível. A palavra permanente, ou seja, está sempre conosco, e acessível. Então diz assim o slide: Deus primeiro falou pelos profetas, não é o que está escrito inclusive na Escritura, né? Deus usou homens lá no Antigo Testamento e por meio deles falou. Quando você lê as palavras dos profetas aqui registradas, né, eles geralmente iniciavam assim, né? Olha, assim diz o Senhor. Então não é eu que estou dizendo agora, o Senhor me deu esta palavra, né? Então Deus primeiro falou pelos profetas, depois falou pelo seu Filho, né, Jesus Cristo, enfim pelos apóstolos, que ali nós temos registrados aí no Novo Testamento. Agora veja, a Escritura mantém registrada a palavra de Deus. Então veja como é importante, como é fundamental que nós tenhamos em mão esse texto. Imagine se nós não tivéssemos as Escrituras Sagradas, se nós não tivéssemos acesso a essa palavra de Deus. Mesmo tendo as Escrituras, mesmo ela sendo esse livro, ou esse conjunto de livros que foi feito sob a inspiração do Espírito Santo, tão bem elaborada, né? Mesmo assim ainda vem gente com heresia, vem gente com invencionice, modernismos, revelações. Imagina se nós não tivéssemos então acesso, ou não tivéssemos conosco,
uma palavra que a gente pudesse sempre voltar para buscar direção, para tirar as nossas dúvidas e para ouvir com segurança a palavra de Deus. Porque se alguém chega para mim e diz: olha, Deus está te dizendo isso, eu posso acreditar, ou eu posso pensar assim: bom, se Deus está me dizendo isso, deixa eu ir lá nas Escrituras para conferir se o que Deus está me dizendo coaduna-se, é coerente com aquilo que Ele já disse, porque Deus não pode se contradizer, não é? Então a Escritura nos dá esta segurança, ela é a palavra de Deus, e é uma palavra a qual nós podemos recorrer a qualquer momento. Aliás, em nosso país, nós temos esse grande privilégio, né? Nada nos impede de ir às Escrituras diariamente. Às vezes, em algum momento, a gente não pode parar o que está fazendo, né? Para acessar as Escrituras, mas não é porque a gente é proibido, né? É porque, como disse até Salomão, há tempo para todas as coisas. Mas ela está ali. E se não é naquele momento, daqui meia hora, uma hora, ou no final do dia, no início do dia, né? Você tem acesso, né? E hoje nós vivemos um momento em que o acesso à informação, inclusive o acesso às Escrituras, de todas as formas, não é mais só impresso. Hoje a gente tem pelo meio virtual, né? Como a irmã está usando ali no celular, né? Hoje você não quer ler, você pode ouvir. Então tem aplicativos que traz a Bíblia falada, né? Muita gente prefere essa maneira, e há tantos modos, né? A gente sabe que ainda existe alguns lugares neste mundo que dificulta um pouco esse acesso, mas as pessoas conseguem, Deus provê para que elas tenham um acesso, ainda que às vezes limitado, à palavra de Deus. Então, ninguém pode, né, nenhum de nós aqui pode alegar que não consegue acesso às Escrituras Sagradas. Está aí, a palavra de Deus está aí, né, e ela é acessível, né, a todos os que a buscam. A mensagem central das Escrituras. Qual que é a mensagem central das Escrituras? Todo o texto ele traz uma mensagem central, né? Bom, eu vou colocar ali alguns, porque quando você faz uma pesquisa num determinado autor, ele vai, olha, a mensagem é essa. Quando você vai em outra, a mensagem é aquela, né? Mas vamos ver, eu acredito que a gente pode concordar até com os que eu vou colocar aqui, né? Há quem diga que a mensagem central das Escrituras é a aliança, né? Ou o testamento, ou o pacto de Deus com o ser humano. Então, sobre aliança, a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas, de fato, tudo que está narrado nas Escrituras, toda a história de Israel, todo o acontecimento, acontece debaixo ou dentro de alianças que Deus fez com a humanidade, né? No nosso caso, então, nós podemos dizer que a mensagem central de Jesus, das Escrituras, é a nova aliança, né? Porque essa, inclusive, não vai ter depois uma pós-nova, né? Não haverá hoje uma terceira aliança, porque a nova aliança, ela foi feita em Jesus Cristo, e o próprio texto diz que esta aliança, ela é eterna, né? Ela foi feita de maneira definitiva, perfeita. Então não é necessário que lá na frente se faça uma outra aliança para melhorar alguma coisa que ficou para trás, ou para corrigir, né? Ou porque Deus então tenha um outro plano diferente, tá? Então nós poderíamos dizer que a aliança de Deus em Cristo Jesus, que nós chamamos de nova aliança, seria a mensagem central das Escrituras desde lá do Antigo Testamento, tá? Há quem então coloque que a mensagem central da Escritura é o plano de salvação, que desde o início existe a criação do homem, e sem demora nenhuma já se passa para a queda,
Isso a gente vai ver depois com mais detalhes na segunda parte, que a gente vai entrar no texto. E a partir do momento da queda, nós já vemos Deus colocando em ação o seu plano de salvação. E esse plano de salvação, que ele só é possível, isso que realmente se concretiza, inclusive naqueles que morreram antes do próprio nascimento de Jesus, mas morreram na fé, da vinda de Cristo, do Messias. Então, o plano de salvação, ou a salvação em Jesus Cristo, seria a mensagem central das Escrituras. E, claro, não poderia faltar quem coloca, então, que a mensagem central das Escrituras é Jesus Cristo, o Messias, o anunciado pelos profetas, reconhecido pelos apóstolos e enviado para nos perdoar, justificar e salvar. Então, mensagem central das Escrituras é o Jesus Cristo. Jesus é a mensagem central das Escrituras. Olhando dessa maneira, se a gente pensar que é a aliança, como eu disse, a aliança que vivemos hoje e que se esperava, desde da antiga, é a nova aliança. E ela é fundamentada em Jesus Cristo. Na ceia, quando ele instrui os discípulos, ele diz: este cálice, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ou seja, então o sacrifício de Jesus na cruz, quer dizer, quando ele dá a sua vida por nós, então essa aliança é que realmente efetiva a salvação em todos os que creem. E o plano de salvação, não há plano de salvação de Deus sem Jesus Cristo. A salvação é fundamentada na obra de Jesus Cristo. Então, nós podemos assim entender, que essa é a mensagem central das Escrituras. Então, quando você estiver lendo, mesmo lá no Antigo Testamento, passando por histórias, entenda que a Escritura ela tem um tema central, ela está conduzindo tudo, e todas as coisas, para que você possa compreender cada vez mais Jesus Cristo. O apóstolo Pedro disse, antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então para conhecer Cristo Jesus eu tenho que estudar só os evangelhos? Ou só quando os apóstolos falam de Jesus Cristo, quando eles estiverem falando de outra coisa? Não. Aí eu não vou estar crescendo no conhecimento de Jesus, não é isso, mesmo quando você estiver lendo lá no Antigo Testamento, estiver lendo qualquer assunto, ele está contribuindo para que você cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Muito bem, então entremos agora para esse segundo tópico dentro aí dessa introdução às Escrituras Sagradas. A constituição das Escrituras Sagradas. Então vamos ver agora como elas são constituídas. Então, primeiro lugar, vamos entender um pouquinho essa questão de testamentos, porque nós temos aí o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ok? Então, testamentos. Então, primeiro entendendo a palavra testamento, que significa também aliança, pacto, acordo. Então a gente pode falar de aliança, de pacto, de acordo. Testamento é esse o significado da palavra. Bom, são duas as alianças, ou dois os testamentos, os dois pactos que Deus fez com a humanidade: a antiga aliança e a nova aliança.
Bom, existe também o chamado pacto das obras, lá com Adão, Noé. Não vou entrar aí nesse detalhe. De um modo geral, né, a gente vai trabalhar com 2 testamentos, ou 2 alianças. O Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, e o Novo Testamento, a Nova Aliança. Okay? Bom, Antigo Testamento, vamos falar um pouquinho dele. A Antiga Aliança pode ser vista em 3 momentos, tá? Então, não há 3 alianças, não há 3 antigas alianças, 3 velhas alianças, não. Há uma aliança, há uma antiga aliança, que pode ser vista em 3 momentos, tá? Então, primeiro momento, né, quando é feita essa aliança, essa antiga aliança se estabelece pela primeira vez, é ali com Abraão, e ela é chamada então de aliança da promessa. É o texto que nós lemos aqui inicialmente, e destacando então o versículo 18, do capítulo 15, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Por que ela é chamada de aliança de promessa? O que disse Deus a Abraão? A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, Deus faz uma aliança com Abraão, ele faz ali então uma promessa, que Adão ia ter uma descendência, e essa descendência receberia de Deus toda essa extensão de terra, né? Não para que fossem fazendeiros, latifundiários, né? O propósito da descendência de Abraão está lá no capítulo 12, né? Capítulo 12, os primeiros versículos, vamos lá rever, né? Versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja, o descendente de Abraão era de quem viria um povo, se formaria uma nação, para que toda a terra fosse abençoada por Deus. Então, é a aliança feita com Deus em Abraão, chamada aliança da promessa. Essa aliança, ela é reafirmada, veja, não há correção, né? Deus não chegou para Moisés, eu errei na primeira, e agora eu estou corrigindo, né? Não é isso. Ela é reafirmada a Moisés e aos israelitas no Monte Sinai. Então é conhecida ali como aliança da lei. Vamos ler ali Êxodo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então aqui Deus faz essa aliança com Moisés e o povo está reunido, o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o mar Vermelho, caminhou, né, por um tempo ali no deserto do Sinai, chegou ao Monte Sinai. Então ali o povo reunido, Deus então fala com o povo, e está falando dessa aliança com o povo. A partir daí, nós temos ali o Êxodo 20, que traz os 10 mandamentos, mas até o capítulo 24, nós temos aquilo que é chamado de código sinaítico, porque há uma série de instruções. Deus então passa uma série de mandamentos para que o povo fosse cumprido, para que o povo a cumprisse. Veja, na aliança da lei,
Deus faz a promessa, Ele reafirma aquela promessa de que aquela terra, né, a terra prometida, seria dada aos israelitas, a terra que Deus prometeu lá a Abraão e aos seus descendentes. Em contrapartida, o povo tinha que também se esmerar em guardar a lei, que é então passada em seguida aqui no livro do Êxodo, e depois também Moisés vai passar uma série de mandamentos no livro de Levíticos, né? E depois lá em Deuteronômio, Moisés vai repetir toda essa lei que faz parte então desse momento em que Deus faz essa aliança com o povo israelita. E o terceiro momento é um momento que nós temos estudado aqui nos domingos à noite, que é a chamada aliança davídica, ou aliança de Deus com Davi. Vamos lá para 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Então aqui Deus está fazendo uma aliança, reafirmando a aliança, né, a antiga aliança com Davi. Agora nós temos aqui a questão do reinado, né, de Israel. Depois a gente vai tratar disso na segunda parte aqui do nosso estudo. E há uma promessa de Deus a Davi, que o reino, né, aquele trono seria para sempre. Depois nós trabalhamos isso e vamos trabalhar também mais adiante, mas nas mensagens que temos feito lá na série de Samuel, entendemos que esse para sempre é porque Jesus Cristo é o filho de Davi, né? É o Messias, é o rei, e o seu trono é para sempre. Então, nesta aliança, Deus promete que um descendente de Davi seria rei para sempre, que é entendida como uma promessa messiânica, cumprida em Jesus Cristo, o fundamento da nova aliança. Bom, essa foi a antiga aliança. Então, quando a gente fala da antiga aliança, nós temos ela em três momentos. Nós temos a chamada aliança da promessa, feita então para Abraão, a aliança do reino, feito com Moisés e os israelitas ali no Monte Sinai, e a aliança davídica, ou com Davi, feita ali com Davi, e já sendo uma aliança apontando para Jesus Cristo, né? Então a gente percebe como que, já falamos inicialmente, o Antigo Testamento, ele vai caminhando para o Novo Testamento, né? E que Jesus Cristo, desde de Abraão, nós já vemos Deus preparando, né, para que entrasse em cena então Jesus Cristo por meio da encarnação, e ali então concretizasse o plano de salvação de Jesus Cristo. Então, olhando dessa maneira, a gente vê que realmente Jesus Cristo é a figura central das Escrituras, é a mensagem central das Escrituras, e a sua obra salvífica, né, é assim a mensagem central, e que a aliança de Deus, mesmo a antiga aliança, ela também é mensagem central, porque essa antiga aliança ela foi caminhando para nos levar para a nova aliança, né? Que é a definitiva e qual nós vivemos, tá? Então, a nova aliança ou o Novo Testamento é a aliança entre Deus e a humanidade instituída em e por Jesus Cristo. Então vamos ver dois textos aí, Jeremias 31, versículo 31 também, Lucas 22, 20, se você já quiser achar aí. Jeremias 31 diz assim:
Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, olha só que interessante, nós temos já o profeta Jeremias, no tempo dos reis, já avisando o povo, né, que Deus iria firmar nova aliança com o seu povo. Lucas 22, versículo 20, é aquele momento da ceia, e diz assim: semelhantemente depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então olha só, né, que nós já mencionamos, Jesus então dizendo: olha, esse cálice é um momento sacramental, né? É claro que não era aquele cálice, nem aquele suco da videira ali, o elemento da aliança, né? O elemento da aliança é o sangue, né? Então, o sacramento é isso, ele é representativo. Então Jesus está dizendo: olha, ao participar da Santa Ceia e do cálice com, né, o vinho ou o suco da videira, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que Jesus, né, derramou quando ele então foi ali crucificado por nós. Então essa é a nova aliança. Então isso é para a gente entender então por que Antigo Testamento, por que Novo Testamento, ou por que Deus faz promessa com Abraão, depois por que Deus, né? Às vezes as pessoas podem entender, né, que a aliança com Abraão, a aliança com Moisés são alianças diferentes, né? Foram sim momentos diferentes, reafirmadas em momentos diferentes, mas todas elas estão conectadas, né? A aliança com Abraão, com Moisés e o povo israelita e Davi, estão conduzindo-nos para a nova aliança, ok? Vamos falar um pouquinho, alguns minutos mais aqui, sobre a composição então das Escrituras Sagradas. Essa parte ela é mais informativa, tá? Como é que ela foi composta? Então vejamos aí. Origem do nome Bíblia, né, vem lá de uma palavra biblos, né, que significa livro, ou no plural ali, ó, biblion, né, livro, né, livros, faltou o S. No grego koiné, né, koiné o grego koiné era o grego comum, né, vamos falar assim, era o grego que era utilizado pelas pessoas, que as pessoas usavam para conversar, né? No grego koiné, biblos é frequentemente substituído pelo diminutivo biblion. A palavra em português Bíblia tem sua origem no plural ta Bíblia, então ali também é grego ainda, tá? Que significa literalmente os livros. Através do latim veio designar o conjunto de livros sagrados que compõem a Bíblia. Então é para você entender, né, por que usamos esse nome Bíblia, né? Então vem aí destas palavras gregas, né, e chegou aí pelo latim, chegou até nós aí com esse nome, mas Bíblia, livros, né, e é realmente um conjunto de livros, né, que nós temos aqui a composição, estamos falando da composição das Escrituras. O período, isso vai variar muito de autor para autor, né? De modo geral, né, reconhece que a Bíblia foi escrita ao longo de aproximadamente 1.600 anos, né? Então não é um livro que pegou, sentou e escreveu assim, em pouco tempo, né? É um período aí de mais ou menos 1.600 anos. O Antigo Testamento,
desde 1500 até o ano 450 antes de Cristo. Tá? Há um período ali, olha, de 450 até o nascimento de Jesus, que não há nada que tenha sido escrito e reconhecido como canônico. Alguns chamam ali de período interbíblico. Faz parte do nosso curso estudar esse período interbíblico. Nós vamos ver ali, né, a questão ali dos Macabeus e o surgimento do Império Romano, todo nesse período. Então, no momento certo, a gente vai estudar esse período também, tá? O Novo Testamento, ele é escrito aproximadamente nesse período. Claro que isso vai variar de autor para autor, mas em geral do ano 45 ao ano 90. Jesus morreu aproximadamente no ano 27, 28, acredita-se, né? Então, depois aí de 15, 18 anos, é difícil de falar de precisão de data quando a gente recorre, né, aos tempos mais antigos, tá? E vai até ali mais ou menos o ano 90, a última década, que são ali os escritos de João, né? João que foi reconhece o último dos apóstolos, né, e dos escritores a morrer. E com respeito à autoria também, cerca de 40, e alguns desconhecidos. Então é importante que a gente entenda também que nem sempre se pode afirmar com certeza, sem dúvida alguma, quem foi determinado autor de tal texto, tá? Então há quem defenda um, quem defenda outro, tá? Mas no geral aí em cerca de 40 aí escritores, tá? As línguas utilizadas. Então a Bíblia foi escrita em hebraico, quase todo o Antigo Testamento ou Velho Testamento, e em aramaico. Então o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, em aramaico, né? Mas o hebraico é quase todo o Antigo Testamento. Em aramaico nós temos ali, olha, Daniel 2, do versículo 46 até Daniel 7, versículo 28, né? Então não todo o livro de Daniel 1, ali uma parte dele foi escrito em aramaico. O livro de Esdras também, uma parte do livro de Esdras foi escrito em aramaico, capítulo 4, do 8 até 6, 18, e também do 7, 12 a 26. Também ali em Jeremias 10, 11, né, escrito em aramaico, tá? Nós estamos falando dos livros canônicos, tá? Na Septuaginta há outros livros que nós não temos aqui como canônicos, que, né, foi utilizado também aramaico. E o Novo Testamento foi escrito no grego, chamado grego koiné, né, o grego comum, popular, empregado em todo o Império Romano, ao invés do grego clássico empregado pelos intelectuais da época, né? Então, o Novo Testamento já não tem essa diferenciação. Material utilizado. Isso aqui é mais a título de, não vou falar curiosidade, mas no conhecimento geral, né? A Bíblia foi escrita em algum momento em tabuinhas de barro. Então eram usados não só na antiga Suméria, já em 3500 de Cristo, como também por Jeremias, né, 17:13, Ezequiel 4:1. Então tem dois textos aí que foi escrito. O que o profeta recebeu naquele momento, ele escreveu em tabuinha de barro, tá? Papiro. O papiro era extraído de uma planta aquática desse mesmo nome. Então, aqueles textos ali mencionam isso. Olha, Êxodo 2:3, Jó 8:1, Isaías 18:2, 2 João 12, tá? Seu uso na escrita vem de 3.000 anos antes de Cristo, lá no Egito, ok? Lembrando que esse material vai estar à disposição de vocês,
tá? Para depois, se quiserem consultar esses textos aí. Também foram utilizadas pedras, também eram usadas para fazer inscrições na Mesopotâmia, no Egito, na Palestina. Então, por exemplo, o Código de Hammurabi, a gente vai ver ele depois, quando entrar no texto, lá no período de Abraão, mais ou menos, né? Um dos mais antigos códigos de leis conhecido, Código de Hammurabi, a pedra de Roseta, a pedra moabita. Então, escrever em pedras também já era uma prática comum, né? E a gente sabe que os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra, ok? Metal, então Êxodo 28, 36, Jó 19, 24, Mateus 22, 19 e 20. Cera, temos aí alguns textos que falam disso. Pedras preciosas, pergaminho, pele de animais curtida e preparada para escrita. É material superior ao papiro, porém de uso mais recente. Teve seu uso generalizado a partir do século I na Ásia Menor e também citado na Bíblia, ali, 2 Timóteo 4, 13, né? Então, geralmente quando a gente vê aqueles filmes antigos, né, aqueles rolos, né, são pergaminhos, tá? Formatos primitivos da Bíblia: rolos, era feito de papiro ou pergaminho, era preso a 2 cabos de madeira com facilidade de manuseio. Códice é uma obra no formato de livro de grandes proporções. Nomes que a Bíblia dá a si mesma. Antigo Testamento, no Antigo Testamento, então a Bíblia chama a si mesmo de o livro, a palavra do Senhor ou a palavra de Deus, a escritura ou o que está escrito, lei ou lei do Senhor. Outros termos também que são utilizados, né? Revelação ou visão, os estatutos, os juízos, os mandamentos, os conselhos e os testemunhos de Deus. Olha quantos nomes, né? Todos eles se referindo à mesma coisa, né? Que esses são as escrituras sagradas. No Novo Testamento também, o Novo Testamento dá a si mesmo o nome de sagradas letras, as escrituras ou a escritura, os oráculos de Deus, a lei ou a lei e os profetas, a palavra de Deus ou a palavra de Cristo. Muito bem, então nós vamos parar por aqui hoje. Semana que vem a gente vai entrar aí nessa questão do cânon, né? Quais são os livros reconhecidos como inspirados, né? E acredito que se a gente deva terminar essa parte introdutória aqui das Escrituras Sagradas.